Olá pessoal, hoje vamos aprender a comparar frações. Então eu peguei aqui uma tira, tá certo? Essa azulzinha aqui, ó, que vale um inteiro, né? E aí eu dividi ela em duas partes iguais, aqui em três partes de mesmo tamanho, né? Em quatro partes iguais, em seis e em oito, tá bem? Pessoal, se você perceber, são necessárias duas partes dessa para cobrir exatamente uma parte dessa rosa. Tá vendo, ó? Então assim, você usou duas partes dessa, né, lilás, para cobrir essa rosa. Essa rosa foi dividida em duas partes iguais, como a gente viu anteriormente. E essa lilás aqui foi dividida em quatro partes iguais. Ou seja, aqui você tem um quarto mais um quarto, né? Ou seja, dois quartos. E aqui você tem um meio, né? Então você pode afirmar que 2 quartos é igual a um meio, tá certo? Agora, pessoal, observe que uma parte dessa aqui, onde a gente dividiu aquele um inteiro em seis partes iguais, cada uma um sexto, e aqui a gente dividiu aquele um inteiro em três partes iguais, cada uma um terço. Se você perceber, uma parte dessa aqui não é suficiente para cobrir uma parte dessa aqui, ó. Vamos tentar aqui cobrir. Ó, não é suficiente, tá vendo? Ou seja, então você pode afirmar que um terço é maior que um sexto, tá certo? Ó, um terço, que é essa parte aqui, é maior, usamos esse símbolo aqui, né? De maior que um sexto, tá certo? Com isso, pessoal, podemos chegar a uma afirmação. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária. Fração unitária é quando o numerador é 1, tá certo, pessoal? Então, assim, quanto maior é a parte, por exemplo, essa parte aqui, ó. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Vamos ver, ó. Essa parte aqui é maior que essa aqui. Não é assim? Então você percebe que o denominador dela é 2, ó, e o dessa é 3, ou seja, o denominador dela é menor, tá certo? Ó, veja essa parte aqui, um quarto. Olha o tamanho. É menor que essa aqui de um meio, né? Que é isso tudo aqui. Então veja o denominador dessa parte aqui, que é 2, e o denominador dessa é 4. Ou seja, quanto maior é a parte, né? Menor é o denominador da fração unitária. Fica melhor de verificar essa informação, né? Essa afirmação assim, pessoal. Você percebe, quanto maior é a parte, ó, essa aqui é a maior. Você vê que o denominador dela é 2. E essa aqui é a menorzinha. Ó, o denominador dela é 8. Então, quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária. Tá certo? Logo, podemos afirmar que um meio é maior que um terço, que é maior que um quarto, que é maior que um sexto, que é maior que um oitavo, tá certo? Já aqui, pessoal, a gente pode observar que uma parte desse disco, uma parte aqui dessa, né? Ela é suficiente para cobrir essa. E ainda sobra um pouco, ó, tá vendo? Ou seja, então podemos afirmar que um oitavo é menor que um quarto, tá certo?
E aí podemos chegar a outra afirmação. Quanto menor é a parte, ó, quanto menor é a parte, né? Essa aqui é menor que essa. Quanto menor é a parte, maior é o denominador. Ou seja, essa parte aqui é menor que essa, mas o denominador dela é 8 e o dessa aqui é 4. Ou seja, o denominador dessa é maior que essa. Então, quanto maior é a parte, quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Tá certo? E aí podemos afirmar que 1/8 é menor que 1/6, que é menor que 1/4, que é menor que 1/3, que é menor que 1/2. Tá bem? Agora, pessoal, quando você for comparar duas frações de mesmo denominador, aí a menor é aquela que apresenta o menor numerador, tá certo? Então, assim, você tem duas frações, por exemplo, aqui. Você tem 2/3 e 1/3. Você quer comparar essas duas frações de mesmo denominador. Ó, o denominador dessa é 3 e o dessa é 3 também. Então, basta você olhar para o numerador. A menor fração é aquela que apresenta o menor numerador. Então, aqui, qual é o numerador menor? O 2 ou 1? É o 1, né? Então, essa fração é menor que essa. Então, você pode afirmar que 2/3 é maior que 1/3. Vai ser bem fácil, né? Quando os denominadores forem iguais. Agora, pessoal, vamos responder a essa questão aqui, né? Verifique se as comparações são verdadeiras ou falsas. Ó, veja bem, essa primeira, você está afirmando que 1/3 é maior que 1/6. Ó, vamos ver, né? Ó, aqui você tem 1/3 e aqui 1/6. Ó. Então, observando, né, a representação geométrica, a gente vê que 1/3 realmente é maior que 1/6, né? Então, essa aqui é verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. Agora vamos para a letra B. 1/3 é igual a 2/6. Ó, pessoal, você vê que com duas partes dessa, ó, você consegue cobrir a parte de verde, né, que representa 1/3. Então, realmente, 2/6 é igual a 1/3. Então, é mais uma comparação verdadeira, tá bem? Continuando, temos 1/3 menor que 3/6. Ó, 1/3 corresponde a isso aqui. Já 3/6 é isso aqui tudo. Então, realmente, 1/3 é menor que 3/6, tá certo? Ó. Então, mais uma verdadeira, né? Essa aqui, pessoal, como os denominadores são iguais, basta olhar o numerador, né? Como o numerador dessa é 2 e o dessa é 1, então 2 é maior que 1. Ou seja, essa fração aqui é maior que essa. Mas aqui está afirmando que ela é menor. Então, aqui é uma comparação falsa. Aqui, pessoal, novamente, denominadores iguais. Então, basta olhar para o numerador. Aqui você tem 2 e 3. 2 é menor que 3. Então, essa fração é menor que essa. Mas aqui está afirmando que elas são iguais. Então, aqui, comparação falsa. Na letra F, pessoal, 1/5 é igual a 2/10. Vamos ver. Ó, 1/5 é essa amarelinha,
essa parte amarela. Com ela você consegue cobrir 2 décimos, ó. Então, podemos afirmar que realmente essas duas frações elas são iguais. Então, comparação verdadeira. Letra G, 2/3 igual a 3/6. Ó, 2/3, pessoal, a gente tá vendo que é maior, né? É maior que 3/6, ó. Então, podemos afirmar que essa comparação é falsa. Essa outra é 2/3 maior que 2/6. Ó, realmente 2/3, ó, 1/3 mais 1/3, né? 2/3 é maior que 1/6, que 2/6, porque ele consegue cobrir, pessoal, ó, cobre e ainda sobra, tá certo? Ó, cobre e ainda sobra um pouco, né? Então, realmente essa comparação é verdadeira. Então, pessoal, é bem fácil, né, de comparar e vai ficar mais fácil ainda com uma estratégia que eu vou passar para vocês agora, em que vamos ver somente em vídeos que vem em seguida, tá certo? Mas como eu vou aproveitar o momento agora para dar uma dica de como comparar as frações sem precisar recorrer à forma geométrica, né? A representação geométrica, no caso. Ó, você tem que ter o foco de... Você percebeu que para comparar duas frações com o mesmo denominador é bem fácil. É só olhar qual é a menor ou qual é a maior. Não é assim? O numerador, no caso. Você olha qual é o numerador maior, aí a fração vai ser a maior. Tá certo? Então, assim, se você conseguir deixar as duas frações com o mesmo denominador, essa tarefa se torna bem mais fácil. Então, assim, por exemplo, vamos pegar esse exemplo da letra A aqui. Ó, você tem 1/3 e tem 1/6. 1/6. Não é assim? Ó, qual é a forma aqui, qual é a estratégia que você poderia usar para deixar essas duas frações com o mesmo denominador? Então, assim, em sequência, nos próximos vídeos do canal, vamos ver uma propriedade que nos permite fazer isso, deixar duas frações com o mesmo denominador. Então, assim, de antemão, estou aproveitando esse vídeo de comparação para poder já dar um passo adiante, para ajudar vocês a ficar melhor de entender a parte da comparação, tá entendendo? Então aqui, pessoal, bastava você perceber que multiplicando essa fração aqui por 2, em cima e embaixo, numerador e denominador sendo multiplicado por 2, você teria uma fração com denominador igual, ó. Porque, ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. E aí elas ficariam com o mesmo denominador. Ou seja, ficando melhor de comparar. Vamos aprender nos vídeos em sequência que virão que essa fração é equivalente a essa. São frações equivalentes. Tá certo? Então, assim, a gente pode fazer isso. E também pode dividir em cima e embaixo, numerador e denominador por o mesmo número, tá certo? Diferente de 1. Então, assim, maior que 1 no caso. Então, assim, aqui a gente pode perceber que essa fração aqui é maior que essa. Ó, 2/6 é maior que 1/6, não é assim? Porque o numerador dessa é 2 e o numerador dessa é 1. O numerador dessa é maior, então essa fração aqui é maior que essa. Ó, elas têm o mesmo denominador, basta olhar o numerador, né? O numerador dessa é maior, então essa fração aqui é maior. Mas só que essa fração, que é essa aqui, ela é a mesma dessa. Essa fração é equivalente a essa, ou seja,
Então você pode afirmar que 1/3 é maior que 1/6, tá certo? Porque essa fração aqui, pessoal, que a gente encontrou ao multiplicar numerador e denominador por 2, ela equivale a essa aqui, ó. É a mesma coisa. São frações equivalentes. Então, assim, se essa é maior que essa aqui é maior que essa. Então, a afirmação é verdadeira. Então, você pode usar essa estratégia, né, de deixar as frações com o mesmo denominador. Se preciso multiplicar as duas frações, aqui só era necessário multiplicar essa aqui, tá certo? Para deixar com o mesmo denominador 6. Mas se às vezes é necessário multiplicar as duas, tá certo? E aí você multiplica as duas para elas ficarem com o mesmo denominador, se tornando bem mais fácil de comparar as frações. Então essa é uma estratégia que você pode usar, já dando um passo adiante, né? Estou aqui fazendo isso para ajudar vocês a comparar frações, tá certo? Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá o like. E valeu!